continuando nossa revisãozinha, né, que a gente tinha combinado, produto cartesiano, relação binária e função, né? Como vocês já lembram lá do 8º ano, o plano cartesiano vai ser aquele composto por dois eixos, né? O eixo x das ordenadas e o eixo y das abscissas, né? Então, aqui, diante disso, lembra lá que toda vez você vai ter que encontrar pontos, né, no seu plano cartesiano, né, que você vai delimitar onde é que eles estão. Claro que o meu aqui não tá tão bonitinho assim como ele deveria ser, né? Mas só pra gente relembrar, fazer uma revisãozinha bem básica aqui, né? Então, aqui vem o -1, -2, -3, -4, né? Aqui vem o 1, aqui vem o 2, aqui vem o 3, aqui vem o 4. Aqui vem o -1, -2, -3, só pra gente lembrar, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Diante disso, a gente percebe que sempre que a gente vai olhar no plano cartesiano, a gente vai olhar sempre quem? O meu x e depois no meu y, que são os pares ordenados que ele vai dar pra gente, tá? No plano cartesiano, a gente vai marcar as funções, seja elas de primeiro grau, de segundo grau, a gente marca pares ordenados pra gente encontrar, né, as funções que a gente quer, tá? Então, quando a minha função estiver no meu primeiro quadrante, ela vai ter o valor de x positivo e de y também positivo, certo? Então, os dois aqui serão positivos. Quando a minha função estiver no segundo quadrante, ela vai ter o meu x negativo e o meu y positivo, certo? No meu terceiro quadrante, ela vai ter o meu x negativo e o meu y também negativo, porque eu tenho que marcar aqui, tá? No meu quarto quadrante, ela vai ter o meu x positivo e o meu y negativo. Opa, desculpa, não era o y, não. Era o negativo aqui, tá? Então, diante disso, a gente vai ver lá na frente, em um outro pedacinho da revisão, quando a função é crescente, quando a função é constante, quando a função é afim, quando a função é decrescente, né? Então, diante disso, o plano cartesiano é esse aqui. Se eu quisesse marcar pontos no meu plano cartesiano, eu deveria ter... deixa eu ver se eu acho uma caneta mais forte aqui pra gente pegar aqui, peraí. Por exemplo, se eu quero marcar aqui, deixa eu ver se esse aqui aparece, meninos. Ixi, nem pinga aí, né? Eu quero marcar pares ordenados, peraí. Eu quero marcar pares ordenados, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o par ordenado 4 e -3. Um exemplo. Eu vou dar o par ordenado 3 e 3. E eu vou dar o par ordenado 0 e 1. E o par ordenado -1 e 0, tá? Então, aqui no caso, eu quero marcar esses pontos. Então, sempre eu vou olhar em quem? Em x primeiro, para depois olhar no meu y. Então, o primeiro elemento sempre vai ser o x e o segundo elemento sempre vai ser o meu y, tá? Então, 4 em x, 3 em y. Vai ficar bem em cima aqui, mas não tem problema não. Neste caso aqui, vocês deveriam marcar, tá vendo aqui? Marquei ele bem aqui, ó. Um tracejado, né? Pra gente encontrar... Ih, tá errado ali, é -3, né? Droga. 4 e -3. Então, vai dar aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Vai dar aqui do pontinho do lado 4 aqui. Marquei aqui, olhei, era 3 ali, foi mal. Tá? Então, aqui no caso, vocês têm que marcar no tracejado, tá? E marcar o nosso ponto. 3 e 3. Então, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. 3 em x e 3 em y, tá? Como eu sempre falo, utilizando régua, bem direitinho, bem organizadinho. Vocês confundem muito quando eu tenho 0 e o 0, tanto no x quanto no y, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 0 em x e 1 em y. O meu 0 eu encontro deles aqui, ó, não é? O zero não tá aqui no encontro deles. Então, eu estou no 0 e vou caminhar quantos em y? 1. Então, seria bem em cima do meu 1 aqui. Certo? Bem em cima do meu 1. Não é do lado, não é para cima, não é para baixo. É onde você marcou o número 1, tá?
Aqui no caso em x, eu estou no menos 1 e 0 em y. Então, eu caminhei menos uma unidade. Eu caminhei uma unidade no sentido negativo, que é o meu menos 1. E quantas unidades eu vou caminhar no meu zero? Nenhuma. Então, eu venho aqui em cima do meu menos 1 e marco o meu outro ponto. Certo? Bem em ciminha dele, tá? Tranquilo aqui? Então, beleza, tá? Aqui agora, no caso, a gente tem o diagrama de flechas, que eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Só um minutinho. No caso aqui no diagrama de flechas, é outra forma da gente representar pares ordenados, tá? Então, aqui, quando a gente tem no diagrama de flechas, quando a gente está trabalhando em função, ele pode vir representado para lá ou ele pode ser representado para cá também, tudo bem? Então, aqui, já pegando lá na frente, né, a gente vai, então, relembrar. Quem que é o domínio da função? O domínio da função, tá? Ele vai ser quem? Todos da onde estiver partindo a sua setinha. Então, da onde parte a sua setinha é quem? O domínio da sua função. Então, seria 1, 2 e 3, tá? Quem que é o contradomínio da sua função? São todos os elementos do seu conjunto que está recebendo flechinhas, certo? Já a imagem da sua função serão aqueles, né, que estão recebendo setinha, que vai ser quem neste caso? 4 e 5, tudo bem? Então, o diagrama de flechas, a gente vai utilizar muito ele na função, como a gente já viu, tudo bem? Então, aqui, eu vou dar mais uma caminhadinha e aí a gente continua com a nossa revisão, tá?